E aí, mestre, beleza? Vamos resolver o seu problema? Por que que você sente que você não sai do lugar, mesmo se esforçando muito? Bom, deixa eu te contar uma história, tá bom? Ano passado, eu trabalhava 3 empregos, vivia com base de litro de café, não conseguia descansar, estava cada vez mais estressado, trabalhava muito, ganhava pouco, vivia pagando conta de banco, sabe, não via a cor do dinheiro. E aquilo me frustrava e eu estava cada vez mais tenso e eu tive 2 lesões de posterior de coxa, estiramentos, uma em cada perna, no período de 6 meses. E depois da segunda eu pensei assim, não, isso não é vida, eu preciso descansar. Eu vou ensinar você hoje como você pode fazer isso. Só um disclaimer antes. Não estou falando de quem trabalha em escala 6 por 1, de quem trabalha em regimes análogos à escravidão. Eu estou falando especificamente com você que tem um trabalho que te desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente, e a hora que você chega em casa, você se sente perdido, você fala, putz, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Parece uma barata chapada de noiada de SBP. E aí você quer descansar, você não sabe como, e você acaba ali indo pra Netflix, fica nas redes sociais, fica rolando, vendo vídeo sem parar, e nunca tá descansado, dorme mal, e aí no outro dia é pior, vive com dor de cabeça, enfim. Então, cara, deixa eu te explicar, né? Primeira coisa, eu tenho uma cola aqui, que eu não quero esquecer o que eu tenho pra falar, mas olha, acho que você vai conseguir ver quando eu olhar pra lá. O Zygmunt Bauman, um sociólogo famosíssimo no século passado, também nesse, ele escreveu que a falta de estruturas sólidas hoje, estruturas e referências deixa a gente perdido. Então, antes, você sabia muito claramente o que você tinha que fazer. Então, eu vou casar com tantos anos, eu vou ter uma casa, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou me aposentar nesse lugar, eu vou ter filhos, eu vou morrer ali, enfim, eu vou torcer para o time da cidade, eu vou... sabe, não vou pensar muito. E também tinha-se muitos ritos culturais, assim, né, ritos de passagem, muitas vezes protagonizados por instituições, como a igreja, a família, o próprio funcionamento militar, político e tudo mais. Porém, o que aconteceu? O mundo moderno, na verdade pós-moderno, né, pós anos 60, 70, com as revoluções, ele teve muitos benefícios, né? Muitas coisas boas vieram, não só tecnologicamente, mas socialmente. Hoje não temos violências, pelo menos não institucionalizadas que havíamos há tanto tempo, mas trouxe esse problema de que a gente não sabe o que fazer. As pessoas não têm norte. Então a vida vira um loop, né? Trabalho, conteúdo, rotina, scrolling, quer ficar vendo o celular, consumo desenfreado. Não tem... As pessoas têm muita dificuldade de namorar, de casar, de manter um casamento, de criar filhos, de trabalhar, de ganhar um bom dinheiro. E é o seguinte, criou-se na cabeça de todo mundo que não basta ganhar bem, tem que ser milionário. Então, todo mundo tem que ser milionário. E aí todo mundo tem que seguir a rotina da Virgínia, e tem que ser milionário, e tem que agir daquela forma e tal. E não só ser milionário, não pode trabalhar. Porque trabalhar, né, não vai se sujar. Aí você fala, pô, você já se sujou? Então, não. Nunca trabalhei em plataforma da Petrobras ou como pedreiro, não, nada do tipo. Mas trabalhei em ambientes absolutamente insalubres enquanto professor, né? De ter que ir de bicicleta para a escola, chegar lá suando, trocar de camiseta, ser humilhado por aluno, enfim, eu ser ameaçado por aluno que era filho de, sabe, gente, conexões com o crime, então, como eu havia falado. Portanto, isso me faz lembrar do valor de algo que um amigo meu me disse uma vez, que ele sentia saudade da época da festa junina, quando o professor colocava os colegas para escolher um parceiro para você, né? E você tinha que aceitar aquilo ali. E aí, cara, essa é a parte social da coisa, né? E psicologicamente, a gente tem um fenômeno que eu separei aqui como pseudoação. Olha, veja bem, o nosso cérebro, ele cria circuitos de recompensa imediata que a gente chama de dopamina, né? Circuitos dopaminérgicos.
onde ele vai sempre preferir a recompensa imediata do que a recompensa a longo prazo. Por isso a gente sempre vai preferir comer Nutella do que brócolis, do que jiló, do que clara de ovo. Daí é por isso que a gente precisa de sistemas claros, de metas, onde a gente consiga ver a evolução e a gente consiga enxergar as consequências de uma maneira mais firme, uma maneira mais tranquila. Então, assim, sem ter metas, você não percebe seu progresso, você fica perdido, você fala, pô, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E muitas vezes a gente engaja em comportamentos não para agir. Por exemplo, ó, você fala assim, eu vou montar um negócio. Aí você planeja, você estuda, você lê vários livros e tal, só que em nenhum momento você de fato cria um negócio. Você fala, vou começar a ir na academia. Daí você vai, você estuda, melhor dieta, melhor treino, e nunca pratica aquele treino ou aquela dieta, ou vai no mercado comprar as coisas. Ou, na verdade, às vezes a gente faz o quê? A gente compra tudo que precisa. Vou comprar roupa de academia, vou comprar suplemento, chega para 3, 4 dias não tá mais indo na academia. Por quê? O cérebro ele prefere se preocupar com essas coisas que são passivas do que com, de fato, ativas. Por isso que a nossa preocupação ela tem que ser sempre no output. Em vez de me preocupar com resultados, por exemplo, o que é um resultado? Eu falar assim, nos próximos 3 meses eu vou perder 5% de gordura e ganhar 3 kg de massa. Isso é um resultado. Isso, de certa forma, é um input, né? É como a realidade está jogando as coisas pra gente. Acho que, na verdade, não chega a ser um input, não. Mas, você tem que trocar para outra coisa. Por exemplo, em vez de falar isso, você fala, vou fazer as minhas marmitas 60 vezes nos próximos 90 dias. Vou treinar 60 vezes nos próximos 90 dias. Isso é uma meta. Porque é uma meta que depende só de você, certo? Então, perder gordura e ganhar massa não necessariamente tem a ver com você. Claro, tem, mas tem muitos outros fatores. Agora, o tanto que você faz, você tem um controle específico. Então, a pseudação, ela é um perigo porque, além da gente não agir, a gente fica vendo influencers mais produtivos que a gente e a gente começa a pensar por excesso e entender que a gente não precisa estar ocupado, a gente tem que parecer ocupado, que não é positivo. Então, na prática, a gente tem alguns atores tipo o Cal Newport, que vai falar de foco profundo, né? Ele vai escrever o livro do Deep Work, é um livro fantástico. Se você não quiser ler o livro, eu recomendo que você pesquise sobre, sei lá, em alguma IA ou pesquisa no YouTube, aqui mesmo, né? Não tem problema. Posso até gravar um vídeo mais pra frente só sobre foco profundo. Mas ele fala o seguinte, a gente precisa de trabalho profundo e métricas boas para conseguir resolver essa sensação de estar sempre caminhando no vazio, sabe, andando em círculos. Então, por exemplo, eu penso, não estou tendo benefício, não estou tendo avanço. Só que daí, em vez de eu medir o meu perfil de Instagram ou de YouTube pelo número de seguidores ou de inscritos, eu tenho que medir pelo número de postagens. Por exemplo, eu fiz tantos carrosséis, eu fiz tantos vídeos no YouTube, certo? Medir isso daí, seguidores ou inscritos, é medir resultado. É positivo? Não, porque te frustra, não tem nada a ver com o seu esforço. Agora, o que tem a ver com o meu esforço? Postar todos os dias. Gravar vídeo sempre que eu posso, postar carrossel sempre que eu posso. Quanto mais eu postar, maior a chance, não é uma regra, não é uma equação, mas maior a chance de que eu consiga chegar lá. Agora presta atenção, já deu 8 ou 9 minutos de vídeo, então presta bem atenção aqui. Não basta eu melhorar se eu não consigo produzir. Eu só não posso esquecer que eu estava esquecendo, esse é o problema de não fazer com roteiro, que também existe o Kaizen. Você se perguntar, ao final de um dia, o que eu poderia ter melhorado hoje? O que eu fiz de errado hoje? Fazer 1% melhor. Tem gente que faz isso no caderno. Eu, particularmente, chega no final do dia, eu tô muito podre, então eu só pego o meu microfone e eu falo para alguma IA de confiança que eu gosto de usar. E aí eu falo assim, olha, hoje eu fiz isso, e eu não fiz isso, porque aconteceu assim, assado. Eu detalho bastante, então eu vou falando. E ao final eu pergunto, qual é a única melhora objetiva que mais vai melhorar a minha vida amanhã, se eu fizer? É o meu 1%, é o Kaizen.
Agora, tudo bem. A gente resolveu aqui o problema de sair andando em círculos, né? Então é melhorar 1% todos os dias, é ter metas que você consegue controlar, legal, é entender que sistemas são melhores do que metas. Eu falei de meta, sim, mas assim, o sistema onde eu consigo ir para academia todo dia, onde eu consigo postar todos os dias e fazer minhas refeições e tal, é melhor do que só a meta de fazer, porque meta qualquer um tem, sistema poucos tem. Agora, o que adianta se eu não tenho saúde mental e física? Eu não vou ter produtividade. E esta saúde mental tem muito a ver com a minha qualidade de descanso e a minha qualidade de pensamento. Então, o segundo ponto aqui para se entender, para resolver o problema é meditação. Você tem que meditar. Agora, a maioria das pessoas não consegue se manter motivada a meditar. Por quê? A gente vive hoje numa cultura da hiperconectividade e da produtividade tóxica, que são dominadas pelo capitalismo e pelas redes sociais. Sim, eu vou falar isso com o copo Stanley, porque é o sistema que eu vivo. E não preciso ser um comunista inveterado para criticar o sistema que tem defeitos. Né? Não estou dizendo que ele não é o menos pior, eu não estou dizendo que tem que se colocar outro agora que já está criado, mas que ele precisa melhorar sim, né? Não é perfeito. Se você acha que é perfeito, tudo bem. Boa sorte, né? Talvez seja perfeito para você, mas para a grande maioria não é. Enfim, isso é só um disclaimer, porque tem muita gente chata, tá, pessoal? Tem gente que pega, tira de contexto, enche o saco. Enfim, é uma discussão que já, nossa, me cansa. Especialmente no Brasil. Mas, enfim, a gente vive, sim, num período turbinado pelo capitalismo consumista neoliberal e pela hiperconectividade das redes sociais e tal, de produtividade tóxica. E isso desincentiva práticas de silêncio, de presença. Ninguém consegue ficar em silêncio mais, ficar presente no momento. Ninguém consegue mais fazer isso. Então, aquela ideia de viver no momento, né, mais velha que o Paulo Baier, que foi pensado pelos padres católicos, pelos monges, né, pelos monges budistas também. Isso foi cooptado pelo Vale do Silício e foi transformado em mindfulness, né, como uma ferramenta de produtividade. O que é um grande problema, porque em vez de ser uma ferramenta de contemplação, virou, como eu falei, ferramenta de produtividade. E aí isso gerou o quê? Dissonância cognitiva. Todo mundo desmotivado em fazer o que a meditação, porque algo que era para você ficar parado, agora virou uma ferramenta de produtividade, e aí o cérebro... Então, não é esse o caminho que a gente tem que olhar, né? Porque o cérebro pensa, como é que ficar parado vai me fazer movimentar melhor? Então, o cérebro não gosta desses paradoxos. Então, veja bem, meditação, que significa não fazer nada, que tal faz, cala a boca, virou ato de contracultura. Ficar quieto virou um ato de contracultura. Nos anos 80, a contracultura era ter relações antes do casamento, agora é ficar quieto. E assim, você e eu, todos nós, sentimos culpa de descansar. E é aqui que vem o pulo do gato, né? Porque é a meditação que consegue controlar aquela parte do nosso cérebro que controla nossos impulsos. Só que isso não é rápido. Isso demora meses. Você vai vendo mudança depois de meses. É muito pequena, mas é cumulativa. É igual juros compostos. Agora, se a gente vive numa cultura que não aguenta ficar um ano na academia fazendo progressão de carga e já está usando bomba, uma cultura que não aguenta ficar 3 meses guardando dinheiro e compra coxinha no cartão de crédito, é óbvio que a gente vai estar numa cultura que também não consegue ter paciência de ficar sentado, parado, refletindo para melhorar os próprios impulsos. O Daniel Kahneman já mostrou, já explicou que nossos gastos são emocionais, não são racionais. E quanto mais eu tenho controle dos meus impulsos, menos eu me ferro nesse sentido. Novamente, eu não estou dizendo aqui, tá, gente, que você ser pobre é culpa de você ser um emocionado. Não é nada disso. Até porque o teu nível de estresse também muitas vezes tem a ver com pobreza, tem a ver com situações complicadas de vida. Não é esse o ponto. Agora, estou dizendo que existe, sim, um mecanismo contrário que se pode ser usado para melhorar essa qualidade que tem a ver com a meditação. Então, eu resolvi isso através de parar de enxergar a meditação como um meio para ser mais produtivo, e sim como uma atividade para simplesmente ficar parado e me sentir vivo e entender melhor como viver.
eu também fui lentamente desmamando o quanto eu usava o celular para me estimular. Então, eu tinha que ir a pé para algum lugar só de fone de ouvido, ouvindo o celular. Ia lavar louça, tinha que estar vendo podcast. Ia comer, tinha que estar vendo podcast, vídeo, TV e tal. Então, eu fui começando a desmamar e usando esses períodos. Me perdoa. Eu não quero fazer edições dos vídeos que eu quero que sejam o mais clean e natural possível. Justamente porque a maioria aqui tá me conhecendo agora. Mas eu comecei a desmamar nesse sentido e enxergar esses períodos de, pô, tô comendo, tô caminhando, tô lavando uma louça como períodos de presentificação. E não, eu não vou usar mindfulness, a não ser que seja para tirar sarro. Já tem uma palavra no português perfeita para isso, que é presentificação. Ficar presente, certo? Então pô, lavar a louça, tentar sentir a água na mão mesmo, o cheiro do detergente, né? Enfim, tudo que tem ali, pô, tô comendo, olhar aquela comida, imaginar como ela foi plantada, sentir o cheiro, sentir a textura. Cara, antes eu misturava toda a comida assim, ó, aí só botava pra dentro. Hoje não, hoje eu paro pra sentir o tempero do arroz, o tempero do feijão, da carne, enfim. E claro que às vezes eu tenho muita dificuldade de fazer diferente disso. E você acaba percebendo que, pô, talvez você tenha que começar a comer sozinho, porque você vai comer com a sua família, todo mundo assistindo TV, todo mundo no celular, tudo bem. Não precisa ser sempre. Não precisa ser todas as refeições. Tá bom, separa uma refeição, então, do dia que seja um café da tarde, que você vai fazer sozinho, e que você medite enquanto você o faz. Tá tomando um café ali e fala, porra, cara, esse café foi uma planta que foi plantado por alguém, ou colhido por uma máquina, que seja, mas tem uma história aqui por trás disso. Você, pô, isso é uma coisa de hippie, não sei o quê. Bom, pode ser. Mas a alternativa para isso é a ansiedade. E é melhor ser um hippie do que deixar de existir, né? Uma psicopatologia séria, que é a ansiedade e a incapacidade de focar. Seríssimo, seríssimo. Problema de saúde pública, né, pessoal? Então, cara, a meditação tem várias formas, tá? Tem Vipassana, tem Theravada, tem Zen, tem estoico, enfim, uma porrada. Mas se você tá começando, faz só o seguinte, fecha os olhos e foca na respiração. Eu preciso fazer... Cara, não. Claro, existem técnicas de respiração, 478, box breathing, Wim Hof, tem várias. Boas, todas excelentes. Uso todas. Mas a gente está falando de uma coisa muito simples, que é ficar sentado no escuro por 5 minutos, com um timer, sem mexer no celular, sem ver nada, focando na respiração. Só isso. Mas se eu começar a pensar nos boletos? Ainda é melhor você pensar nos boletos do que você ficar vendo redes sociais. Mas, a hora que você ficar consciente, tô pensando em boleto, volta a pensar na respiração. Este processo de aprender a focar é o que vai te trazer mais foco. Sim, paradoxal, né? Como que eu corro mais rápido? Correndo. Como que eu fico mais forte? Erguendo pesos pesados, que te demandam força. Como que eu fico mais rico? Gastando. Claro, tem que saber investir onde, né? Mas é gastando. Acho muito difícil encontrar algum lugar que você não tem que fazer um bom investimento para trazer lucro. O digital ainda é um dos lugares que mais dá lucro pelo mínimo de investimento, assim, mas a vida tem esse paradoxo mesmo. Você quer fazer algo, você precisa fazê-lo, né? Como que eu ganho mais amor? Dando mais amor. Ao contrário do que os... Não vou ficar citando aqui porque é um exército de maluco, mas que é uma galera aí que odeia tudo e todos, e enfim. Dando mais amor. Mas a pessoa não me tratou bem. Bom, que bom. Significa que você filtrou, né? Você filtrou. Imagina se eu tiver que começar a desprezar minha namorada, minha mãe, né? Para elas me amarem. Né? Meus amigos. Não. Ganha esse amor dando amor. Agora, principalmente amor para quem? Para si mesmo. Se você tem amor próprio, você não aceita migalha. Enfim. Entendeu, né? O paradoxo. E para concluir, cara, a maioria das pessoas não sabe que está cansada. Você talvez esteja super cansado agora e não sabe. E acho que esse é o maior problema. A gente nunca para de verdade. O nosso sistema nervoso não sabe mais o que é segurança, porque a gente nunca deixa ele desacelerar. Você acorda, pega no celular, já vê uma notícia do Trump, da China, do Lula, do Bolsonaro, do traficante, do assassinato, do não sei o quê. Já
Acelera. Já vê um comentário contra o seu time de futebol, você fica com raiva, e aí pronto, já tá pra briga porque você falou mal da minha tribo, e pensa no sentido de homem das cavernas, tá? Porque a humanidade se tornou civilizada por muito menos período da sua vida, da sua existência, do que de época que não era, né? Que vivíamos quase como animais. Então imagina, pô, atacaram minha tribo, eu vou pra briga, não sei o que e tal, aí você já acorda pronto pra briga, aí você vai dormir mexendo no celular, e antes de dormir você vê lá as paradas e tal, e aí você não gosta, aí você não descansa, e aí você dorme mal ainda pra piorar. Eu durmo 4 horas por dia e tô bem, sim, tá bem, tomando Tadala, tomando Ozempic, Venvance, né? Então, um é para endurecer, o outro é para emagrecer, o outro é para se concentrar, aí toma remédio para dormir, aí toma remédio para acordar, né? Eu tomo um sonífero para dormir, aí eu tomo 2 litros de café para acordar, aí tô tomando antidepressivo, ansiolítico. Não, mas meditar que é coisa de hippie, né? Para mim, se tem uma coisa que é de hippie é o uso de drogas. E a maioria das pessoas está não usando, está chafurdando, fazendo amor com as drogas, como diz o nosso querido Rodrigo Góes, né? Fazendo amor com o suco. Sem contar isso daí, né? Pois então, pessoal, vocês também precisam aprender a descansar. A luz da tela, celular, o barulho do mundo lá fora, ansiedade constante, tudo isso, e eu falo ansiedade constante, vai vir um analista de metaforando, vai falar assim, não, mas você tá com os ombros tensos. Realmente, mas é porque a minha mesa, a hora que eu coloco o ombro, o cotovelo aqui, aí joga meu... É ruim ficar assim, porque daí eu caio, né? Então eu gosto de ficar assim. Aleatório pra caramba, né? Mas esse que é o bom do vídeo sem edição, porque é isso aí, eu sou isso aí, né? Então, assim, esse descanso de, eu tô deitado, scrollando aqui, cara, isso não é descanso, pelo amor de Deus. Eu repito isso 1 trilhão de vezes, mas as pessoas não entendem. Muitas vezes eu mesmo não entendo, e aí eu fico extremamente frustrado. Cara, você parou o trabalho, e aí você deita na cama e fica mexendo no celular, você está trabalhando. Você pode achar que não, você não está descansando. Você descansa muito mais indo pra academia, puxar ferro, do que fazendo isso. Mas na academia eu canso. Sim, você cansa o corpo. Aqui você mantém a cabeça cansada. Estímulo, estímulo, estímulo. Processar. É óbvio que vai gerar problemas mentais. Óbvio. Não tem o que fazer. E aí é o seguinte. A nossa cultura repete que descanso é perda de tempo. Que você tem que estar sempre disponível. Que se você parar, alguém te ultrapassa, e aí o maluco vai lá e trabalha 12 horas por dia, e aí pega um burnout, e aí as pessoas acham que burnout é brincadeira. Burnout é frescura. Não é. Adoraria que fosse. Quem conhece quem teve, ou quem já teve, sabe que burnout te destrói. Terrível, gente. E aí, eu vou te dar uma verdade simples, cara. Não é sobre velocidade, é sobre saber se sustentar, se manter vivo. Então, quem aprende a descansar, sem culpa, vai jogar o jogo mais longe. E, se você é da classe média baixa, né, alguém que cresceu aí com 2 a 4 salários mínimos, talvez um pouco mais do que isso, você tem que entender que o teu jogo é no longo prazo. Quando a gente fala da classe muito baixa, tudo bem, talvez esse vídeo nem seja para eles, porque a situação é complexa. Mesmo. Difícil. Mas para quem cresceu na classe média baixa, às vezes conseguiu fazer uma escola particular, de bairro, né, que não é tão caro, fez uma faculdade ali, talvez uma licenciatura numa pública, um curso mais técnico numa particular, pelo FIES. O nosso jogo é no longo prazo. Não é aqui, não é agora. Tá? Mas o Mbappé tem 26 anos... E já é Mbappé, sim, mas o Mbappé vai aposentar aos 35. Muitos de nós vamos começar a carreira aos 35 e vão aposentar aos 70. Sabe? Especialmente quem trabalha com trabalho intelectual. E aposentar sim, né? Talvez nem tenha aposentadoria, mas você entendeu. Então, se você quer praticar e melhorar a tua capacidade de descanso, o que eu te diria é, estabeleça ciclos ultradianos. 90 minutos de foco e 20 de desligamento. Mas
Se eu fizer três sessões dessas, eu vou ficar 1 hora sem fazer nada. Pois é. Só que essa hora sem fazer nada, você não entende que ela é um preço pequeno a se pagar pelos 180, 270 minutos, que vai dar o quê? 3 horas? Não, 3 horas. Não, meu Deus. 4 horas e meia. Perdão, humanas. 4 horas e meia. São 4 horas e meia de foco que você vai produzir mais do que a maioria das pessoas produzem 12. Porque você está com foco. Você não está mexendo no celular, você não está se estressando, tua criatividade é muito maior, você não precisa de ChatGPT para fazer tudo o que você quiser, porque você descansou. E aí, se você dorme às 8 horas à noite, você consegue ter isso melhor. Pô, mas eu vou ficar 9 horas do meu dia, que tem 24 só descansando. Meu, você tá tirando, meu, não, aqui é grind, tá bom. Faz o teste. Testa, só testa. Tira 1 hora para descansar, mais 8 horas para dormir. Faça as refeições bem feitas. Faz o teste. E foca. Nesse período de descanso, você não vai mexer no celular, você vai descansar. Você vai dar tempo para o teu cérebro processar as dificuldades da vida, processar as emoções dele, e aí você volta a trabalhar. Testa. Se funcionar, valeu. Eu garanto que para mim funciona. Muito. Então, eu estou terminando de gravar esse vídeo aqui depois de um sprint de 90 minutos de foco. Concluindo ele, vou postar. Show de bola. Sem erro. Antes de dormir, você precisa criar um ritual de desligamento do digital. Pô, cara, 30 minutos antes de dormir, você não pode mais estar no celular. Não pode. Deveria ser mais até, mas 30 minutos. Pô, mas aí eu não vou produzir. Cara, você não tá produzindo nada no celular, pelo amor de Deus. Ah, eu tô vendo podcast, eu tô estudando. Não tá. Não tá. Você tá vendo uma conversa, tá vendo ruído. A não ser que você esteja com um podcast e um caderno e tal, e anotando e fazendo comparações e discordando do que está sendo dito e trazendo referências, você não está estudando. Isso é só uma desculpa que você usa para anestesiar a sua mente dos sentimentos e emoções que ela precisa processar e você não quer enfrentar. Deu nome. Talvez raiva, frustração, tristeza, medo, talvez todos. Arrependimento, talvez todos. Você precisa processar essas merda aí. E você precisa entender que o descanso é um ativo estratégico, não é um prêmio, tá? Já que você se sente culpado, eu estou me premiando, eu não mereço. Então entenda que é o seguinte, é um ativo estratégico. Ativo estratégico. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais longo, dos mais longos do canal. Talvez eu comece a fazer os vídeos assim, né? Que eu fique mais conversando, sem parecer que eu estou seguindo um roteiro, tá? Mas trocando uma ideia. Sim, eu tinha aqui uma colinha, mas coisas simples para eu olhar e não esquecer. Porque a qualidade da informação ainda é importante, né? Pelo menos a ordem, eu gosto de ter ordem nas coisas. Só que também com alguma certa liberdade, né? É o Panzer. A gente fala na escrita esse Panzer, é o cara que ele planeja a história, mas ele vai inventando coisa com o passar do tempo. Enfim, acho que é isso por hoje. Se inscreve no canal, tá? O canal é pequeno. Se inscreve no canal. Pô. Vai te ajudar. Faz o que eu tô falando. Muito obrigado. Thank you. Valeu, mestre. Bye, bye.